eu quero informar que o tema de hoje vai mexer bastante com cada um de nós. Chegou ali? Aí. Chegou? Mais alguém precisa de uma Bíblia? Acho que todos já têm a Bíblia. Muito bem, então agora sim, tema de hoje, a lei e a graça. Queridos irmãos, eu pergunto, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Hoje eu vou provocar tanto vocês vão querer bater em mim. Mas nós vamos brigar, vamos sair rolando no chão aí, sem nenhum problema. Somos salvos pela lei ou pela graça? Não fiquem bravos, que eu vou perturbar vocês, assim, no bom sentido, tá bom? Somos salvos pela lei ou pela graça? Então a lei foi abolida, certo? Como não? Se nós somos salvos pela graça, a lei não faz o menor sentido, certo? Errado? Somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra em Mateus 19, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos ver o que diz essa passagem bíblica, a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Repetindo, eu vou repetir algumas vezes, porque alguém pode se perder aí no meio. Mateus 19, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os. Está fraco? Guarda-os. Está fraco? Guarda-os. Quais mandamentos Jesus se referia aí? Jesus se referia ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então vamos pegar essa história que nós acabamos de ler. Alguém aproximou-se de Jesus. Esse alguém era um jovem muito rico. Ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta básica. Pergunta clássica. Aí Jesus diz a ele: queres a vida eterna? Então Jesus diz: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, faça o quê? Alô? Faça o quê? Quantos mandamentos? 10. Somos salvos pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Mas Jesus não disse para o rapaz: guarda os mandamentos? Disse. Jesus disse assim: você quer a vida eterna? Ele disse: sim, quero. Então, para a vida eterna você tem que guardar os mandamentos. Então eu pergunto: nós somos salvos pela lei ou não somos pela lei? Mas será o Benedito? Como diz por aí, né? Jesus disse: você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas vocês insistem em dizer que nós somos salvos pela graça. Então vamos fazer o seguinte: segura Mateus e vai para Atos. Vamos segurar Mateus e vamos para Atos. Atos também 16. Atos 16, versos 30 e 31. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, para o nosso estudo de hoje. Fica logo depois de João. E vamos ler o capítulo 16, versos 30 e 31. Diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa história também é bem conhecida. Ela se deu envolvendo 3 pessoas, basicamente: Paulo, Silas e um carcereiro. E ali envolvia uma cadeia, envolvia presos e tudo. Naquela noite, Deus fez um milagre naquela cadeia. E o carcereiro ficou impressionado e ao mesmo tempo tocado pelo poder de Deus. O carcereiro então pergunta para Paulo e Silas: Senhores, diante de tudo que eu vi e ouvi, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ou seja, o carcereiro decidiu fazer essa pergunta e queria seguir o caminho. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que resposta bonita a pergunta. A pergunta feita pelo jovem rico a Jesus era igual
a essa feita pelo carcereiro a Paulo e Silas. Lá o jovem pergunta: o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Esse aqui diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que no fundo, é a mesma coisa. Só que Jesus responde uma coisa e Paulo responde outra. Jesus diz: guarda a lei, para o rapaz lá em Mateus. E aqui Paulo e Silas dizem: creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto: quem estava certo, Jesus ou Paulo? Mas se você me diz que os dois estavam certos, nós temos um problema grave. Por que Paulo não olhou para o rapaz e disse: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Mas não esqueça da lei. Paulo não falou isso para ele. E por que Jesus não falou para o jovem rico: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas não esqueça também da minha graça. Vejam que Jesus apenas disse para o jovem rico: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E Paulo e Silas disseram para o carcereiro: você quer a salvação? Então crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pergunto aos irmãos: crê em Jesus, quem crê em Jesus será salvo? Sim ou não? Sim. Esse sim de vocês está meio fraco, está meio desanimado. Quem crê em Jesus será salvo ou não? Sim. Depende, olha, saiu um depende ali. Irmãos, Jesus disse para o rapaz: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas dizem para o moço: você quer a salvação? Então crê em Jesus. Parece que essa pergunta é muito fácil, né? Você fala: pastor, essa pergunta é muito simples. Você que pensa que é simples. Não é simples, não. Quer ver uma coisa? A pergunta que não quer calar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Irmãos, essa pergunta é feita por todo mundo. Quando uma pessoa vem para esta igreja, ou para a igreja onde você vai, ou outro vai, sabe o que as pessoas querem saber? O que pode e o que não pode nessa igreja. A pergunta é a mesma. O que é permitido e o que não é permitido. Então, numa igreja, a mulher não pode usar calça comprida. Na outra, pode. Numa igreja, não pode usar brinco, nem correntes, nem piercing, nada. Na outra, pode. Numa igreja, é pecado ir à praia, na outra, é liberado. Numa igreja, é pecado, por exemplo, comer carnes, na outra, pode comer carnes. Numa igreja, é proibido doar sangue, na outra, pode doar sangue. Numa igreja, as pessoas têm que cantar música gregoriana e na outra pode cantar música gospel bem contemporânea. Numa igreja não pode ter baterias no púlpito, na outra pode ter baterias e pandeiro e zabumba e atabaque e tudo mais. Numa igreja, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Na outra, elas sentam todo mundo junto. Numa igreja, o namoro dos jovens tem que ser um namoro fiel, não pode ter relação sexual antes do casamento. Na outra, não tem problema não. Está tudo bem, se você ama, está tudo certo. Cada igreja diz uma coisa. Numa igreja, Jesus virá nas nuvens, todo olho verá. Na outra igreja vai ser tudo secreto, inclusive o arrebatamento. Numa igreja tem que guardar a lei, na outra a lei foi abolida. Numa igreja o Espírito Santo vem e a pessoa fala em línguas. Na outra o Espírito Santo vem e ninguém fala em línguas. Cada igreja diz uma coisa, cada igreja prega uma coisa. Existem muitas igrejas diferentes, denominações, religiões, pontos de vista, filosofias, teorias, doutrinas. É uma confusão. E sabe por que tem tudo isso? Porque tem uma perguntinha que não quer calar. A pergunta é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Num lugar alguém diz: você tem que pegar uma cruz, botar nas costas e andar de joelhos daqui até a Aparecida do Norte. Aí a pessoa diz: é isso? Tranquilo, então põe a cruz e vai. O outro diz: não, isso aí não precisa, isso é sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia e tal, não precisa. E assim vai. Numa igreja a pessoa tem que ir na montanha, orar no monte, fazer jejum e tal. Na outra não precisa. Numa igreja a pessoa tem que fazer uma campanha X com 7 sextas-feiras, com tantas reuniões, com um programa de jejum, de oração, de descarrego, disso, daquilo, porque na verdade a pergunta é a mesma. Qual é a pergunta? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o meu passo? Qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? O jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí sabe o que o jovem disse para Jesus? Quais? Jesus falou assim: não matarás. Jesus citou 6 dos 10, para dar uma ideia para ele de quais eram os mandamentos. Sabe o que o jovem rico respondeu, né? Ele diz: eu guardo isso tudo desde a minha infância. Aí Jesus diz a ele: é? Tá bom? Então vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem, me segue e terás um tesouro no céu.